Olá, hoje vamos falar sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Para isso, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir que vocês. É isso para facilitar na hora da compreensão, na hora dos cálculos, né? Eu preciso que vocês desenhem um triângulo retângulo real. Então, eu vou dar aqui algumas instruções básicas para vocês saberem desenhar esse triângulo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vejo alguns alunos, alguns aprendizes que estão, quando vão fazer o triângulo retângulo, fazem um triângulo escaleno e ainda fazem torto. E isso dificulta na hora de poder explicar. Eu preciso que o triângulo seja minimamente um retângulo e reto, né? Então vou explicar aqui como é que faz. Bem, primeira coisa, você pode pegar uma régua e fazer esse tipo de triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, tá? Qual é a característica dele? Que tem esse ângulo reto aqui, tá? Um ângulo de 90 graus. Então, essa parte aqui tem que ser reta. Então, vou pegar aqui, finge que isso aqui é estou com uma parte do esquadro, mas vou usar esse aqui como se fosse uma reta, uma régua. Então, ó, tracei aqui um lado, aí vem aqui, tracei o outro. Essa parte de baixo eu coloco um pouco mais comprida, tá? Para ficar parecida com o que eu fiz aqui do lado, tá? Terminando, eu coloco esse símbolo do ângulo reto, tá? Aí embaixo, o que eu fiz? Eu fiz um outro triângulo, aproveitando o que já estava desenhado. Como é que vai ser isso aí? É só, então eu aproveito, aí chego aqui, ó, e aí eu coloco ele menor, que tem que ter essa diferença, tá? Por isso que eu preciso que vocês desenhem um triângulo retângulo correto. Aqui, ó, tá? E aí terminando, você faz o ângulo reto. Terminou de fazer esses dois triângulos, aí você vai chegar aqui e vai fazer um símbolo do ângulo reto. Eu sei que aqui nesse caso não está tão, digamos assim, reto, não está medindo 90 graus. Mas pelo menos você já fez o básico para eu poder te ensinar, tá? Então, quando você for desenhar um triângulo retângulo, desenhe dessa forma, que aí você garante que vai ter essa diferença aqui, tá? E aí, com isso, eu tenho esse tipo de triângulo aqui, tá? E aí o que eu tenho que fazer? Eu começo a dar nomes, identificações. Primeiro eu tenho esse vértice aqui, esse e esse. Eu vou nomear. Eu vou chamar esse aqui de cima de A. Esse aqui da esquerda eu vou chamar de B e esse aqui da direita eu vou chamar de C, tá? Aí, o que acontece? O triângulo retângulo, ele tem dois catetos e uma hipotenusa. Isso é uma regra do triângulo retângulo. Tem que ter dois catetos e uma hipotenusa. Quem são os catetos? Os catetos são os lados do triângulo. São os lados do triângulo que tem esse ângulo reto aqui. Eu vou destacar ele aqui de vermelho. Ó, tem esse ângulo reto, tem esse lado aqui e esse lado aqui. Esse lado com esse lado formam esse ângulo reto. Então, esse pedaço aqui é um cateto.
E esse pedaço maior aqui também é um cateto, tá? Então tenho dois catetos. Esse ladozão aqui, tá? Que é maior, um pouco maior, eu chamo de hipotenusa. Então a primeira coisa que vocês fazem é identificar os catetos e quem sobrou é a hipotenusa, tá? O esquema é esse. Só que aí tem uma coisa interessante. Eu não posso chegar e dizer que esse aqui é cateto e esse aqui é cateto. Como é que eu vou diferenciar eles? Como é que eu vou saber quem é quem? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar nomes. E aí eu vou fazer ele da seguinte forma. Esse aqui é o vértice C, então vou imaginar que esse vértice C projeta o cateto, né? Ele aponta, esse vértice C me aponta que esse lado aqui é um cateto. E aí eu vou chamar então ele de C minúsculo, Czinho, tá? É o C minúsculo. Esse cateto aqui é o que está relacionado, ó, ele é projetado pelo B, pelo ângulo B. Ele é esse lado aqui, esse cateto, é projetado pelo ângulo B. Então eu vou chamar ele de B minúsculo. Lembrando que eu estou fazendo isso só para facilitar a identificação de cada um. Aqui eu tenho o ângulo A. Ó, esse ângulo reto aqui que é o ângulo A. Ele projeta esse pedaço aqui. Tá? Esse ângulo formou esse pedaço aqui, que é a hipotenusa. Mas eu vou, ao invés de ficar chamando hipotenusa toda hora, eu vou chamar ele de Azinho. Tá? Vou chamar ele de Azinho. Todo triângulo, retângulo, né, tem a sua altura. O que é a altura? A altura é a medida da base até a maior parte, a parte mais alta desse triângulo. No caso é daqui até aqui. Então, daqui até aqui é a altura do triângulo. Só que ao invés de chamar de altura, a gente usa a letra H minúsculo, tá? A gente usa o H minúsculo, para dizer que isso é a altura. Mas o que? Tá. Por último, tem as projeções, a projeção maior e a projeção menor desse. O que acontece? Aqui se formou um ângulo. E aí, ó, tem esse lado aqui que foi formado por esse pedaço de ângulo aqui. Tá? O ângulo todo mede 90, mas tem esse pedacinho aqui. Lembra que eu falei lá no início desse triângulo aqui, ó? Então, tá? Ele forma esse pedaço aqui. Eu vou chamar esse pedaço, pode ver que tem esse pedaço e tem o outro. Quem é maior? Esse aqui é o pedaço maior. Então, ao invés de chamar de pedaço maior, eu vou chamar ele de projeção maior. Só que ao invés de escrever projeção maior, eu vou só colocar um M minúsculo, tá? Um Mzinho minúsculo. Mais o que? Tá. E aí esse pedaço menor aqui, que é resultado dessa projeção desse pedaço aqui, eu vou chamar de N, porque é a projeção menor. Aqui eu botei M de maior e aqui eu coloco N para diferenciar do maior, tá? Deixa
eu ver mais o que. Acho que já o triângulo retângulo já foi totalmente identificado. E com isso eu já posso agora mostrar para vocês as fórmulas, tá? As receitas, né? Fórmula é receita de bolo, né? Como é que a gente faz um bolo? Tem que usar aqueles ingredientes na quantidade que diz a receita, tá? Então, e a gente não questiona, a gente só segue, só obedece. E aí eu já adiantei aqui e já deixei montado, tá? As fórmulas. Ó, eu identifiquei aqui, ó, cada carinha, tá? Hipotenusa, cateto, altura, projeção do cateto maior, projeção do cateto menor, tá? Já identifiquei todo mundo. E aqui do lado direito, eu coloquei as fórmulas. A principal, que a gente mais usa, é o Teorema de Pitágoras, tá? Que é essa aqui, que diz o seguinte, que o valor da hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ou seja, aqui, ó, hipotenusa, que é esse pedação aqui, ao quadrado, elevado ao quadrado, é igual a esse cateto aqui, elevado ao quadrado, mais esse cateto aqui, elevado ao quadrado, tá? É assim que funciona o Teorema de Pitágoras. E aí, eu tenho aqui C ao quadrado, que é igual a A vezes N. Essas aqui são outras fórmulas, tá? Mas aí eu usei as cores aqui para vocês terem uma percepção. Essas fórmulas não são por acaso, elas têm uma relação. Aqui, ó. O C está aqui, o N está do mesmo lado e o A que também participa, porque tem um pedaço desse aqui forma o A. Então, C ao quadrado é igual a esse pedacinho aqui vezes o pedaço todo, tá? Aí, ó, primeira fórmula que foi criada. Aí aqui eu botei de azul, que é o mesmo esquema. Esse cateto aqui, B ao quadrado, B ao quadrado, é igual ao pedaço todo vezes a projeção maior do cateto maior. Então, ó, esse cara tá aqui, esse aqui tá do mesmo lado e tem que usar o Azinho, porque é o pedaço todo e para ter o pedaço todo tem que ter esse pedaço aqui, tá? Isso é só para você não se confundir na hora de montar as fórmulas. Eu estou colocando as cores para você perceber a conexão que tem, tá? Tem esse aqui que é o da altura. O da altura, como é que funciona? Fórmula com altura tem duas. Tem esse aqui, ó, h ao quadrado, altura ao quadrado é igual projeção maior vezes projeção menor. Esse é fácil, porque ó, é só fazer uma triangulação aqui, ó. Esse ao quadrado é igual a esse vezes esse. Então, ó, eles estão relacionados, assim como esse triângulo aqui, tá? Mas também tem uma outra fórmula com o triângulo, que é tipo uma cruz, ó. Azinho com H, Czinho com B. Ó, uma cruz. Uma cruz, tá? Então, ó, A vezes H, A vezes H é igual a B vezes C, B vezes C, tá? Entendeu? Então, funciona desse jeito. Essas são as fórmulas. Aí o que eu recomendo é que você grave. Aí não tem muito segredo não, tem que gravar mesmo e com hábito você vai pegando aí, vai gravando ela, tá? O macete é fazer bastante que aí você grava, tá?
eu acho que eu vou fazer um exercício para poder mostrar para vocês. Mas não, acho que eu vou deixar para outro vídeo. Nesse aqui eu só vou deixar a explicação. Aí no outro eu faço um exercício. Valeu. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar nos comentários. E se você perceber alguma irregularidade, fique à vontade para também comentar lá nos comentários. Mas não esquece de deixar a referência bibliográfica para eu citar na errata. Valeu? Até mais.